Graças a Deus. Pastor Silas, com a palavra. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Eu já sou de casa, já me sinto desta comunidade. Testemunhei da última vez no aniversário do nosso querido pastor e é um privilégio. Eu tenho 27 anos de crente. A igreja tem 39, ou seja, a igreja já tinha 12 anos quando eu me converti. Como não respeitar um ministério que tem um trajeto, né, uma trajetória tão bonita e tão longa, né, irmãos? É quase a minha idade, pastor. Eu sou mais novo um pouquinho. Só que não, né? E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu gosto muito de pregar. Na verdade, eu gosto muito de ensinar sobre esses assuntos. E geralmente eu não trago mensagens para a igreja assim neste livro. Porque sempre que eu trabalho com seminários nesse livro. Mas o Senhor me trouxe aqui e eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês e gostaria muito que a igreja prestasse atenção, porque a igreja ao qual eu vou pregar foi uma igreja abençoada demais, irmãos, mas em algum momento se perdeu no caminho. E nós aqui fazemos 39 anos e muitas pessoas vieram, muitas foram, né? E nós temos que ter muito cuidado para no processo da nossa vida cristã a gente também não cometer o erro dessa igreja. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 a 4 só. Livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, gosto muito de ensinar sobre esse tema. Seus 404 versículos me faz, irmãos, viajar. Eu já li o Apocalipse quando eu não era crente, sabia? Eu tinha me chamava a atenção, eu era aficionado por coisas de outro mundo, eventos, né? E o Apocalipse me chamava a atenção, mas quando eu li eu ficava com medo. Novo convertido, e aí eu achava que estava entendendo alguma coisa, mas quando eu terminava a leitura eu percebi que eu não tinha entendido nada. E depois que eu me converti, me lembro que eu queria muito entender o Apocalipse. Eu já tinha lido muita coisa, irmãos, mas como todo livro, talvez a gente lê e naquele momento a gente guarda. Mas depois passa e você não se lembra mais. E eu já tinha lido esse livro, eu acho que umas 13 vezes. E foi logo quando eu casei, nós temos esse ano faz 23 anos de casado, e no primeiro ano, eu já tinha lido ele 13 vezes na época. Tinha 4 anos de fé, mais um pouco. E era por volta das 3 da manhã. Eu ouvi uma voz que me chamou fortemente. E chamou pelo meu nome, Silas. E na hora, irmãos, quando Deus chama a gente, quem teve essa experiência sabe, os olhos se abrem que parece que você nunca dormiu. Você parece que já estava acordado. E a voz, quando chamou o meu nome, eu despertei e na voz dizia assim, pega a Bíblia. Eu peguei, leia o livro do Apocalipse. Na hora eu até retruquei, né? Eu falei, mas eu já li tanto e não entendo. A voz dizia fortemente ao meu coração, tu vai ler. E nunca mais tu vai esquecer. E eu falo para os irmãos, é o único livro da Bíblia. Daniel também é parecido, mas o Apocalipse mais ainda. Nos seus 404 versículos, eu consigo pregar ele todo, sem nem abrir a Bíblia. É algo que não é normal. E eu li, eu terminei, o dia já estava amanhecendo. Daquele dia em diante, irmãos, é como se caísse dos meus olhos escamas. E um livro que eu já lia bastante, mas achava que entendia, quando terminava a leitura, percebi que não tinha entendido nada. E hoje é a minha especialização. Esse livro, já escrevi uns 4 livros sobre o tema. E final desse ano, ou ano que vem, sai um 5º livro, que é baseado em Mateus capítulo 24, que é o Apocalipse do Novo Testamento, que é E então virá o fim, que é baseado naquele sermão do Monte de Jesus.
Eu gostaria de compartilhar com você esse momento aqui, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, todos acharam? Diz assim, eu estou lendo na versão Almeida Revisada e Corrigida, que ela é mais simples. Diz o texto assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O livro do Apocalipse, queridos, é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja. Entregue ao apóstolo João, ele era o último dos apóstolos a estar vivo, daqueles que andaram com Jesus. João tinha 96 anos de idade quando recebe essa revelação. Ele foi exilado numa ilha de pedras que ficava próximo da cidade de Éfeso, a cidade ao qual ele era pastor. Já velhinho, ele era um dos pastores desta igreja fundada por Paulo há muitos anos atrás. Então, João, quando está na ilha de Patmos, ele recebe a revelação às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, essas 7 igrejas ficam, infelizmente, num país muçulmano, que é a Turquia. E nós não temos muitos cristãos lá. Mas ali nasce uma igreja poderosa, que foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela foi tão forte, tão madura, tão abençoada, que quando a igreja de Jerusalém, ela cai, no ano 70, toda a base da igreja mudou para a igreja de Éfeso. Poderia muito bem mudar para a igreja que eu preguei aqui uma certa vez, a igreja de Antioquia da Síria, que foi uma das maiores igrejas do Novo Testamento, mas muda para Éfeso, justamente porque era uma igreja muito madura. Era uma igreja que ela tinha sido muito bem ensinada, muito bem fundada, muito bem formada. Esta igreja de Éfeso, ela teve como o seu fundador nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que gastou, do todo o seu ministério, Paulo gastou mais tempo na igreja de Éfeso. 3 anos do seu ministério ele gasta com a igreja de Éfeso. Paulo viveu um grande avivamento na igreja de Éfeso. Nesta igreja, nessa cidade de Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, que havia muita promiscuidade, havia muita idolatria. E Paulo alugou um lugarzinho lá chamado Escola de Tirano, como se fosse uma sala da FAB, pastor. E nesse lugar, Paulo começou a evangelizar do ponto de partida de Éfeso, toda a Ásia Menor. De modo que as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir a palavra de Deus. E a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito idólatra, uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, começou a se render o evangelho através da pregação, do avivamento que foi trazido através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Então foi uma cidade que recebeu o impacto do evangelho. Uma cidade que experimentou grandes coisas, que teve maturidade, que cresceu ao ponto das pessoas venderem, aleluia, muitas coisas ali, irmãos, porque muitos viviam da venda de nichos, de estátuas à deusa Diana. Esses quebraram, literalmente, os seus artifícios quebraram, porque o avivamento tinha chegado naquela cidade. E Paulo foi o grande mentor, aquele que idealizou esse grande avivamento. Comunidades como a nossa, como a do pastor, a minha, parece muito com a igreja de Éfeso. Nós estamos numa grande metrópole, São Paulo e Osasco, uma igreja muito bem firmada, fundada, ensinada, uma igreja que tem escola bíblica, que tem curso de teologia, que tem irmãos maduros. Essa mensagem, ela tem um peso muito grande essa noite, porque são 39 anos desse ministério.
Mas o que o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer é que Ele tem muito mais anos pela frente nesta comunidade. Mas nós não podemos, irmãos, de modo algum, perder o foco como aquela igreja do primeiro século, que foi uma igreja tão poderosa, uma igreja tão bem fundada, tão bem estabelecida, que teve mestres como seus fundadores. Para quem não sabe também, Timóteo, aquele garoto que na segunda viagem missionária acompanhou Paulo e nunca mais largou Paulo, também foi pastor em Éfeso. Então era uma igreja muito bem firmada, muito bem estabelecida. O tema da mensagem desta noite é uma mensagem do noivo à noiva. No verso 1, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. O noivo apresenta-se à sua noiva para lhe dar segurança. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor Jesus não é um Deus distante aqui. Ele anda no meio da sua igreja. Ele segura firmemente os pastores em suas mãos e vela por cada membro do seu corpo. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 10, no versículo 28, ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ei, irmãos, você está na mão de Cristo, da mão de Deus. A igreja está na mão de Deus, os pastores estão nas mãos de Deus. Em outras palavras, o Senhor fala assim conosco: eu não solto a mão de vocês, a não ser que vocês não queiram. São 39 anos, mais anos virão pela frente até o arrebatamento. Mesmo em meio a um mundo hostil como Éfeso era, ele tinha deixado claro que estariam com eles, que não largaria da mão desta igreja e que os pastores desta igreja estavam nas suas mãos. Hoje, essa palavra é para nós também. Ao passarmos por lutas, provações, necessidades, precisamos nos lembrar. E muita gente se perde exatamente aí, porque quando as coisas estão boas, irmãos, ó, lindo. Eu quero ver ser crente é quando as coisas estão difíceis. Porque o caráter de um cristão se manifesta naquilo que ele é provado. Ele está presente aqui essa noite, e tem muitas pessoas que porventura podem estar pensando: mas será que Deus está comigo? Será que Deus tem visto essa luta? Ô, meus irmãos, eu quero te falar uma coisa: o Senhor, Ele está com você, Ele vê sua luta e Ele te diz através dessa palavra: eu não vou soltar a sua mão. Uma mensagem do noivo à sua noiva. O noivo, ele elogia as virtudes da sua noiva. Veja aí o versículo 2, 3 e 6. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja tão madura que quando alguém chegava para pregar lá, eles avaliavam. Eles não engoliam qualquer mensagem. Como os bereanos, que Paulo elogia, no capítulo 17 de Atos, eles averiguavam. Eles viam, ele olhava o testemunho, avaliava se aquela pessoa realmente era um apóstolo do Senhor. Porque a palavra apóstolo, querido, tem aqueles 12 que andaram com Jesus, que são insubstituíveis. Mas os demais eram missionários. Não com o mesmo peso dos 12, claro. Mas eram missionários, que a palavra apóstolo vem de missionário, apotelo, enviado. Então, quando alguém chegava para pregar na igreja, eles colocavam à prova. Era uma igreja que não queria comer o que não fosse de Deus. Era uma igreja que você, olhando essa igreja de fora, você
dizia, que igreja madura. Aleluia. Conheço as tuas obras, o Senhor fala para essa igreja. E elas colocavam à prova os que diziam ser apóstolos e não eram. Jesus reconhece 3 virtudes importantes nessa igreja. Primeiro, fidelidade à doutrina. A igreja que é saudável, ela tem fidelidade à Escritura. Ela não negocia isso. Ela não vai na vibe, na onda, pegando onda de todo o movimento que aparece por aí. Isso é igreja sem direção, irmãos. Igreja que tem pastor, que tem presbitério, que tem ensino. É uma igreja que tem fidelidade à palavra. E Éfeso era assim. Mesmo cercada por falsos apóstolos, a igreja de Éfeso permanecia firme na palavra. E olha que Jerusalém já tinha caído. Jerusalém tinha 26 anos que tinha caído. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém, destruindo, como eu falei anteriormente, a sede veio para Éfeso. Então, era uma igreja visada. Sabe aquela igreja que todo mundo queria pregar? Era Éfeso. Assim como Paulo tinha advertido, irmãos, no final da terceira viagem missionária, lá em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 29, Paulo passa pela última vez nesta igreja. E ele fala assim, quando eu sair do meio de vós, passarão por aqui lobos devoradores que não vão perdoar o rebanho. Vocês têm cuidado. Eles tinham guardado isso no coração. Eles tinham sido muito bem preparados. Então era uma igreja que estava pronta para avaliar. Era uma igreja que não caía em qualquer cilada. Uma igreja saudável é aquela que ama a sã doutrina, e Éfeso amava. 3 virtudes importantes que essa igreja tinha. Além da fidelidade na doutrina, Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Veja o verso 2. O termo trabalho, querido, aqui eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. E lá, no verso 3, repete de novo. Era uma igreja que era trabalhadora. Era uma igreja que tinha ação. A palavra trabalho aqui, corpos, é usado e indica esforço até a exaustão. Eram crentes que se esforçavam com toda a sua força, até ficar exaustos de trabalhar na obra de Deus. A igreja de Éfeso não era uma igreja de espectadores, mas de servos ativos. Tiago diz no capítulo 2 da sua epístola, no verso 17, que a fé sem obras, ela era morta. Se você pudesse olhar para a igreja de Éfeso e falar, essa igreja é viva, porque ela tem obra. Os crentes desta igreja de Éfeso são ativos. Ou seja, era uma igreja que não só falava, ela vivia o que ela falava. E isso é uma exortação para todos nós, irmãos, que quando eu leio esta comunidade, parece muito a comunidade que eu apacento. Tudo que eu chamo os irmãos para fazer, eles vão. Povo disposto, corajoso, gosta de Bíblia. No dia que eu falo assim, vai ter ensinamento bíblico na igreja, enche. É o culto que tem mais gente. No meio da semana. Então, ao analisar essa mensagem, eu falei, esta exortação não é só para a minha comunidade. São para comunidades sérias, como essa. 3 virtudes importantes que essa igreja tinha. Fidelidade à doutrina, envolvimento à obra de Deus. E era uma igreja que aguentava a prova. Perseverava nas tribulações. Veja o verso 3. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Era uma igreja que aguentava o tranco. Não tinha medo de ameaça. Não tinha medo de tribulação. Mesmo sofrendo perseguições, eles não abandonavam a fé. Que igreja maravilhosa.
Eles deviam ler, irmãos, porque a carta de Paulo aos Romanos é a 6ª epístola por ordem cronológica. João, quando escreve, Paulo já tinha escrito, já fazia quase 30 anos, a epístola aos Romanos. Então era a igreja que já tinha a epístola de Paulo, o pergaminho nas mãos para ler. Então eles deviam ter lido lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E na esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os Efésios, com certeza, tinham lido isso muitas vezes. Tinham ouvido mensagens pregadas nesse texto várias vezes, de vários pregadores diferentes. Tudo isso é digno de louvor. Tudo isso é digno de exaltação para essa igreja. Tudo isso, irmãos, é digno de elogio para essa igreja. No entanto, o noivo deixa claro, e me preocupa quando o noivo olha para a gente, porque ele não vê como a gente vê. Serviço sem amor não basta. Uma mensagem do noivo à sua noiva. O noivo repreende o esfriamento do amor. Veja o versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Isso me dá medo. A igreja era madura, gostava de Bíblia, provava as pessoas, trabalhava o tempo todo, aguentava a provação. O que tem de mal nesta igreja? Aos nossos olhos, nada. Mas o amor da igreja, em algum momento da vida, tinha esfriado. Eles estavam servindo no automático. Aprender a fazer. Irmãos, nós pastores temos que ter muito cuidado com isso. Nós ficamos tão bons naquilo que fazemos, que se a gente não vigiar, a gente só vai fazendo. Mas não busca mais, não sente mais, não queima mais. Quando a gente fala de avivamento, muitas pessoas pensam que avivamento é só falar em língua, é barulho. Não! É o fogo do Espírito que ainda queima em nós. É aquilo que nós fazemos, nós não fazemos por fazer. Nós fazemos porque nós amamos o que fazemos. A geração do pastor Walter vai passar como passou a do sogro dele. Como nós entregaremos essa comunidade para a geração que virá? Com fogo ou com esfriamento? Uma mensagem do noivo à sua noiva. O noivo repreende o esfriamento da igreja. Porque Jesus vê o que a gente não vê. Ele tem o raio-x da nossa vida. Não é que Éfeso, queridos, tivesse perdido totalmente o amor. Eles não tinham perdido o amor, mas havia deixado a intensidade desse amor. Sabe aquela pessoa que muitas vezes até se gloria em falar assim: olha, quando eu era convertido, novo convertido, eu sentia, e eu fazia, e eu orava, e eu jejuava, e eu visitava, e eu cantava, tudo no passado. Ei, o Espírito Santo é o Espírito Santo de coisa viva. De vinho novo todo dia. Aleluia! Precisamos, igreja, vocês, eu acho que mais na minha igreja. Precisamos talvez identificar se estamos fazendo o que estamos fazendo por amor ou se fazemos por obrigação.
Que Paulo também, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo 7, ele fala do tribunal de Cristo. E nesse tribunal de Cristo, obras serão queimadas. E muita gente vai ficar decepcionado. Porque muitos vão dizer assim, mas eu trabalhei o tempo todo na igreja. O Senhor falou, mas você fez por você mesmo. Cadê o amor que você tinha por mim? O que te movia, meu filho? Irmãos, que mais 39 anos venha pela frente nessa comunidade. Até o arrebatamento, e eu espero que seja bem antes disso. Mas que o fogo da paixão que nós temos, o amor que nós temos pela obra de Deus, não se acabe, não se apague. Aleluia. Era uma igreja exemplar aos olhos dos que viam de fora. Mas na visão de Deus, essa igreja estava servindo sem prazer, sem alegria. Estava lutando pela verdade, mas sem lágrimas do amor por Cristo. Meus queridos irmãos, temos que ter cuidado para não estarmos servindo a Deus sem amor. Todos nós. Eu preciso avaliar o meu ministério o tempo todo, irmãos. Eu sou muito intenso. Intensidade não significa dizer que o fogo queima. Vira e mexe, eu tenho que avaliar o meu ministério e falar, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu acredito, porque a chama ainda aquece em mim, ou eu aprendi a fazer. Temos que ter sinceridade, sabe por quê, queridos? Porque o Senhor não vê como nós vemos. Quantas vezes nesses 27 anos de crente eu vi pessoas pegando fogo na igreja, você olhava e falava, esse irmão é uma benção, esse casal é perfeito, daqui a pouco senta no gabinete e fala, pastor, nós estamos nos divorciando. Como é que é? Parecia, irmão, mas não era. Ortodoxia sem amor é religião morta, viu? O ativismo sem o amor é vazio. Até o sofrimento pelo evangelho sem amor é sem valor. Antes de voltarmos para casa esta noite, precisamos perguntar a nós mesmos: servimos a Jesus por amor ou por hábito? Nos acostumamos. Uma mensagem do noivo à sua noiva. O noivo oferece à sua noiva um recomeço. Veja o verso 5 e o verso 7. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O caminho, querido, da restauração é Jesus. E Ele está de braços abertos. Passar momentos difíceis todos nós passamos, mas eu quero te falar em nome de Jesus, graças a Deus nós temos ainda o Espírito Santo nessa igreja, nós temos a palavra sendo pregada, existem pessoas que têm compromisso com a palavra e eu tenho certeza, irmãos, tem corações abertos para receber esta palavra essa noite. Sabe por quê? Porque os anos virão pela frente de uma igreja que vai crescer mais ainda, uma juventude que vai produzir mais ainda, pessoas que vão adorar Deus mais intensamente ainda, e eu creio nesta palavra, aleluia. O caminho da restauração, meus irmãos, tem 3 passos. Primeiro, lembrar. Olhar para o ponto em que perdemos a intensidade. Lembra do filho pródigo? Não foi o pai que foi atrás dele, não. Foi ele que caiu em si. Quando ele percebeu
que as escolhas que ele fez levou ele para longe do Pai. Lembrar em algum momento da nossa vida que o prazer de servir Deus nos tirou. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sou o pastor dessa igreja, eu não vim aqui dar lição de moral, mas eu vim aqui em nome de Jesus com toda a humildade, temor e tremor no Senhor dizer, aleluia, o Senhor através do seu Espírito está nesse lugar, e Ele quando trouxe essa palavra é porque muitos de nós têm muito a produzir ainda. Arrepende-se. É mudar de mente, de direção, voltar-se ao Senhor. Praticar as primeiras obras é voltar à vida de oração, ao prazer da palavra, ao amor pela presença de Deus. Eu fui de um tempo que a gente falava, irmãos, vamos para o monte orar. Os irmãos ficavam tudo afoito. Hoje, só se for um monte de coberta, irmão. Tem alguma coisa errada orar em casa? Não. E a gente fica meio tiozão assim como o pastor Walter, que fez 70 mês passado. Aleluia, eu estou fazendo meus 30 daqui a pouco. A gente quer caminha quente e chá para dormir. Mas eu falo para vocês, como era bom quando subia. E a gente não subia, irmãos, tinha gente que vai para monte para tudo, né? Eu ia para ficar sós com Deus. A gente ia ali, muitos irmãos, e aqueles irmãos gostavam de fazer a volta e pegar na mão. Eu falei, irmãos, olha, esse momento é meu. Eu orava um pouquinho com eles, ia sozinho. Era só eu e Deus. Quantas experiências, meu Deus. Quantas visões. Quando eu fui abençoado, quando eu fui fortalecido. Isso acontece também no cantinho da cama, irmãos. Em qualquer lugar. Mas nós temos que voltar a buscar intensamente novamente. A buscar a Deus, a desejar, a evangelizar, a desejar ver almas se rendendo. Quando eu cheguei na igreja, o pastor dizia, e pregando, quem quer ser um evangelista, vem aqui na frente. Os jovens todos iam. E muitas vezes eu olhava para algum amigo do lado e falava, mas tu também? Eu falei, não sei não, minha mãe mandou. Mas ele ia. Hoje a gente não tem visto mais essa intensidade. A promessa, ela é clara. Ao que vencer, dar-te-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a promessa que o Senhor tem para a sua igreja. E com certeza essa igreja, aleluia, que agora faz 39 anos, ela galga, ela goza dessa promessa. Quantos creem nisso, diga amém. O fim do caminho, queridos, do amor é a eternidade. Por isso, irmãos, o noivo está em busca de uma noiva viva, de uma noiva que adora, de uma noiva que está disposta a ganhar almas, a evangelizar, a trabalhar na obra. Não uma noiva, eu vejo muito isso acontecendo na igreja com a apacento, pessoas que tiveram experiências, testemunhos tremendos. Hoje a gente fala, irmãos, vamos em tal lugar. Tem essa galera jovem que está chegando, tudo vai, irmãos. Os mais velhos, aqueles que já deviam. Tem muita coisa para contar, tem muita experiência para compartilhar. Fala, hoje não. Mas quando? Tem muita gente boa que vai, graças a Deus por isso. Aonde nós deixamos e perdemos a intensidade, igreja. A mensagem de Jesus à igreja de Éfeso também é uma mensagem de Jesus para a nossa igreja hoje. Para a Batista Plenitude, para a igreja Luz das Nações, enfim, para todos nós, uma coisa, queridos, é certa, e eu acredito nisso. Se nós permitirmos Deus agir através das nossas vidas, milhares e milhares de almas serão alcançadas.
Vamos ver coisas e viver experiências que nós nunca vivemos. O que aconteceu nesses quase 40 anos dessa igreja, eu quero que vocês entendam muito mais o Senhor tem a realizar nesse lugar. Muito mais o Senhor tem a fazer através das nossas vidas. Deus não se cansa, irmãos. O Espírito Santo não para de trabalhar. E há uma promessa de avivamento para os últimos dias que não tem em nenhuma geração da igreja. Há de ser que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos terão visões. Os velhos sonharão. Servos e servas profetizarão. Nós estamos vivendo este momento. Quanto mais se aproxima do arrebatamento da igreja, mais a igreja vai receber autoridade para cumprir a sua chamada, para desafiar as potestades. E eu creio que esta igreja não está de fora deste avivamento de Deus. O Senhor segura em nossas mãos. E essa noite nos exorta e fala assim: vamos, se vocês quiserem, eu vou. Porque Ele tem na sua mão as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Ele vê as nossas lutas, a nossa perseverança. Hoje o Espírito Santo nos convida, queridos, a reacender a chama do primeiro amor. A lembrarmos dos votos que nós fizemos, da oração que nós fizemos há muito tempo. E dissemos: Deus, se tu me usar ou se tu fizer isso, eu vou me entregar ao Senhor. E eu não sei o porquê desta mensagem de um dia de aniversário. Mas uma coisa eu sei: aquele que me trouxe é responsável pela mensagem. O Senhor chama a cada um de nós para reacender a chama que Ele prometeu. E você pode ter certeza, irmãos, tem muita coisa que está por vir nesse lugar. Se nós acordarmos, se nós clamarmos, se nós buscarmos, vamos experimentar o avivamento como nunca experimentamos antes, e eu creio nisso. Que esse aniversário, pastor Walter, seja um marco de restauração para essa comunidade. Levando cada um de nós à essência do Evangelho, ao poder do Evangelho. Irmãos, estudar é maravilhoso e eu amo o estudo. Escola bíblica é fundamental na igreja. Ter boas obras, maravilha, prova que nós acreditamos. Suportar a provação, glória a Deus, porque somos firmes. Mas não deixa a chama apagar aí, não. Que o Espírito Santo desperte isso em você e cumpra no seu ministério as promessas que Ele fez. Eu quero orar com você essa noite. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluia. Nesse momento, o tecladista me ajuda? Nesse momento, queridos, traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória a promessa feita. Traga à memória aquilo que você sonhou um dia, aquilo que você pediu um dia, os dons que você pediu a Deus para te usar. Traga à memória. Uma missionária fez o Jocum, que é um treinamento da Igreja Batista. E ela estava pronta para mergulhar no campo. Conheceu um jovem no seminário. Os dois resolveram casar, para ir o casal para o campo missionário. Mas aí se descuidaram. Veio o filho logo no primeiro ano. Então decidiram não ir naquele momento. Porque filho é bênção, irmãos. Mas eles não tinham planejado. A ideia era servir num campo missionário por algum tempo. Depois estabelecer-se em alguma igreja, apacentar, ser pastores e constituir família. Porque a gente sabe, quem foi para o campo missionário com criança sabe que é difícil.
O meu filho mais novo, Samuel, nasceu no campo missionário. Foi difícil, uma barra pesada para a gente, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. E aí veio a primeira criança. Olha aquela alegria. Então ela orou e falou: Deus, quando tiver maior, eu vou. Os anos foram se passando. Criança muito dependente. Começou a estudar. Veio o batismo. E os anos foram se passando, irmão. Criança foi para a faculdade, pronto, agora a gente vai para o campo missionário. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o filho. Conheceu uma moça, acabou engravidando a moça. E aí eram 2 jovenzinhos que não davam conta de cuidar de uma criança, porque não tinham terminado nem a faculdade. Elas tinham que cuidar. E os anos foram se passando. Um belo dia passou um missionário por aquele lugar. E como com o rei Ezequias, falou: ei, missionária, Deus me trouxe aqui para te mandar uma mensagem para você. Coloca a tua casa em ordem que o tempo acabou. Não, mas eu ainda vou. Não vai mais. O tempo se fechou. O tempo encerrou. Qual é a tua chamada? Ei, você deve a Deus, viu? A sua vida. Para de pensar só em dinheiro, viu? Pastor Valdo depois não vai me chamar mais para pregar aqui. Eu também não ligo, eu entreguei o que Deus mandou. Para de se preocupar só com as coisas dessa vida, viu? Existem almas que vão ser alcançadas por você. O dom que Deus te deu não pode ser enterrado. Aquela missionária, irmãos, deixou passar um grande chamado. Nós não sabemos a grandeza e o que Deus ia fazer na vida daquela mulher, o tamanho do ministério dela. Mas para Deus direcionar alguém de longe para falar: o teu tempo acabou. Qual será a minha história? Como eu chegarei no céu? O que haverá nas minhas mãos para entregar ao meu Senhor? Porque aquilo que nós mais lutamos para conseguir vai ficar aqui, viu? Existem pessoas que precisam de um abraço, de uma oração. E pessoas às vezes que você vai ver só uma vez na vida. Ela vai passar por você. Você vai ser só o canal para aquele momento, irmãos. Mas através de você, Deus vai curar pessoas. Através de você, Deus vai restaurar vidas. Vai trazer vidas para muita gente, eu creio nisso. Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Seja sincero na oração e fala: Deus, eu estou aqui. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Mas não deixe a chama se apagar. Não deixe as batalhas dessa vida sufocar minha chamada. Os compromissos, as preocupações, apagar a chama do teu Espírito que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu oro por cada vida com esta igreja. 39 anos, onde muitos homens de Deus já passaram por aqui. Muitas pessoas pregaram a palavra, muitos ensinamentos tiveram, milhares e milhares de horas de mensagem, milhares e milhares de louvores cantados ao teu nome. Mas é tempo de romper mais, Senhor. É tempo de fazer mais ainda. É tempo de ver coisas grandes acontecendo. Há milhares de almas, irmãos, que serão alcançadas pela igreja do Senhor e por sua vida. Há milhares de pessoas, aleluia, que ainda não conhecem o Evangelho. Aleluia, em todo o mundo há milhões de pessoas que estão morrendo sem ouvir a palavra. E com certeza Deus vai te usar para isso, em nome de Jesus. Senhor, desperta o dom, desentenda
terra o talento. Faz a diferença, Pai, através dessa igreja neste bairro. Aleluia, através da igreja de Pirituba. Faz a diferença através dos pastores lá, ó Deus. Levanta reforço, levanta obreiros para ajudar o pastor de Pirituba, ó Deus. Eu sinto em falar isso. Sopra o teu vento, ó Deus, para aquela comunidade, para aquela igreja, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, Pai, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe sua vida, pastor.